certa maneira, questão de fazer essa apresentação desse tipo. Porque eu me lembro que, em 1978, nós tínhamos um problema em Sorocaba de adultos de baixa renda. Eu fiquei visivelmente emocionado ao ver o seu Luiz também emocionado ao dizer sim, que ele já havia doado esse terreno várias vezes a Sorocaba. Cada vez foi uma coisa que parecia que nada ali se completava. E nós garantimos na época que nós construiríamos ali uma escola que levaria o nome de Dona Leonor Pinto Tomás. Porque a escola Leonor Pinto Tomás, onde hoje, se não me engano, é Angélica, havia sido desativada. E o nome de Dona Leonor não era mais o nome de uma escola. E ele nos disse que ele fazia apenas duas exigências. Eu me lembro perfeitamente dessas duas exigências. A primeira exigência é que o Leonor Pinto Tomás fosse escrito por extenso, que não fosse Leonor P. Tomás, que o Tomás tivesse o H e fosse com Z. E segunda exigência, que se houvesse um auditório dessa escola, que se chamasse Auditório Aparecida. Até foi por Deus que as outras coisas não saíam ali, porque talvez a escola tenha sido realmente, como foi para mim uma escola, foi isso que ele disse, vai terminar, não pode ficar descansado, ela vai terminar. Nós temos aí uma crisezinha de recursos, mas nós vamos terminar essa escola. Uma escola que nós temos superdimensionada com relação aos nossos recursos, mas o orçamento do ano que vem já está colocado no tempo dessa obra, com toda garantia, com toda certeza. E a escola levará serviço o nome de Leonor Pinto Tomás por extenso. Terá um auditório chamado Auditório Aparecida. E nós seremos a Ilha Aparecida, inaugurando essa escola conosco. Hoje, essa data para nós é muito importante. O lançamento do livro, a enxada, não é? que criou que forjou uma siderúrgica, né? Que plantou uma siderúrgica, é para nós assim de uma satisfação muito grande. Eu tive o privilégio de receber esse livro antes, um pouco, né? Quando nós marcamos a cerimônia aqui. E é um livro que conta, como só mesmo o Sérgio Pérez de Oliveira, que é tido a vida e reconhecido como o melhor texto jornalístico do Estado de São Paulo, não do jornal Estado, mas do Estado mesmo, e com a experiência do Vanderlei Testa, pode contar. É um livro delicioso de ler. A gente realmente se emociona ao ler o livro e ver como é que se forja uma indústria poderosa, como é que se forja uma indústria que teve marcadamente a sua profunda de toda a sua cara ao seu Luiz Pinto Tomás e a toda a que nós chamamos a toda a metalúrgica. Isso é muito importante para nós. Nós havíamos programado essa cerimônia na própria indústria e depois pedimos autorização para transferi-la para cá, mesmo no feriado, para que o senhor, seu Luiz, sentisse todo o nosso afeto, sentisse dúvida. É a primeira vez que a Nossa Senhora Aparecida realmente não precisa nem ser dita, porque quando se fala em metalúrgica já se sabe que é a Nossa Senhora Aparecida. Ela incorporou a própria consciência de uma indústria que cresceu com a cidade. E esse livro veio coroar, assim, de maneira muito profunda, essa história que precisa, que merece ser conhecida por todos nós, por todos os sorocabanos e por todos os empresários. Fatos, depoimentos das gerações que fazem a história da siderúrgica Nossa Senhora Aparecida, Sociedade da Luz. Exemplar especial ao Dr. Luiz Pinto Tomás. Público, a nossa dedicatória ao Senhor Tomás. Senhor Luiz Pinto Tomás,
mas a expressão maior que ele encerra é a sua indústria siderúrgica Nossa Senhora Aparecida, sua criação e seu ideal. O seu diploma, senhor Luiz Pinto Tomás, é a nossa cartilha de lições de trabalho e luta. É a cartilha de exemplos que o Senhor herdou dos seus pais. É a cartilha que o Senhor transfere para as novas gerações. Senhor Tomás, esta é a sua história, a história de sua indústria, é a história de Sorocaba que homenageia neste momento. Muito obrigado. Nós ouviremos nesse instante o conselheiro da Siderúrgica Aparecida, senhor Remo Alves. Eu digo uma palavra, transmita uma mensagem nessa festa. Representam esses inobrados obreiros que aqui trabalham e que recebem o seu salário para levar para a sua casa o pão de cada dia e tirar a foto que infelizmente ronda os lares brasileiros. E apontava o ápice da pirâmide e dizia: é aqui que os seus amigos de Sorocaba, os seus funcionários, tiveram uma felicíssima ideia de elaborar esse livro. Tributamos hoje, por intermédio desse livro, as palavras que atingiram uma doença fatal me tirou muito da minha loquacidade. Eu tenho pouco que dizer, a não ser aqui está esse livro, para que o senhor, nas suas horas de lazer, tome conhecimento da vida de um homem a partir dos 16 anos. Atividade de locomoção. Desculpem o adendo. Morador nato. Com 16 anos, quando eu me formei em guarda-livro, eu já fui o orador da turma. Então, tudo me conduz a ser um grande paulador. Eu mencionei há pouco essa doença que me tirou a grande parte da facilidade que eu tinha de usar meu cérebro. Entretanto, há um outro fator muito sério. Esse livro eu não o li, mas já sei que é a história de um moço que a partir dos 16 anos teve um ideal. Me lembro que na oração de formatura eu falava no velocínio de ouro, que a formatura era um velocínio de ouro. A pessoa partia em busca, partia na velha Grécia, em busca de um simbolismo, e se conseguia o simbolismo, voltava depois arruinado para casa, arruinado pelas decepções que a vida traz. A minha vida não fez diferença das dos outros. Eu me lancei numa luta que me parecia gloriosa, e quando foi na altura dos 70 anos, eu tive essa dificuldade física e fiquei privado do uso da minha loquacidade. Eu tenho pouco imaginação para dizer o que eu poderia dizer aos senhores. Então, resumo. Esse livro, eu já folhei as páginas, é a vida de um moço que começou com 16 anos e está com 76 e ainda sonha fazer mais coisas. Mas o que eu
está feito. Eu, com uma enxada, construí uma siderúrgica, mas o que eu construí de mais importante foi um grupo de homens que estão aqui, que se somar a idade que eles trabalharam comigo, chega a 2.000 anos. Tem homens aqui de 10, 20, 15, 20, 30, e tem homens como eu que estão na indústria há 40 anos. E todos eles dedicaram a sua existência a essa indústria. Nós tivemos o imã poderoso da ligação humana através do trabalho. E através do trabalho eu aprendo só uma hipótese. Eu tive um grande pai e tive uma grande mãe. E do meu pai eu me lembro que ele me disse uma frase um dia que eu ordenei pela bondade de pôr no livro. Meu pai dizia, se tiver razão, se não tiver razão, não fale alto. Se não tiver razão, não adianta gritar. Não sei mais o que mencionar, a não ser a imensa emoção que essa cerimônia me traz, ao agradecimento ao Sr. Prefeito, aos vereadores que já tiveram a vontade de me dar o título de cidadão sorocabano. Eu agradeço a todos que vieram aqui no dia de hoje, porque eu vejo a cara amiga dos meus maiores colaboradores. Os que fizeram essa indústria não foi só eu e a enxada, foi os anos que passaram. São 40 anos de trabalho na mesma direção. Posso fazer muita coisa em 40 anos. Eu poderia ter feito mais se há 9 anos atrás eu não tivesse preso a uma cama. Mas ainda tive uma felicidade. Eu tive meu filho para meu continuador e tive aqueles auxiliares dedicados que continuaram ligados à empresa. Essa empresa é a obra de um conjunto de homens, não é a obra de um homem. É a obra de um homem, de uma enxada e de um grupo de dedicados colaboradores. A todos eles, um pedacinho do meu velho coração. Eu agradeço. João Luiz de Tomás. Nós temos o prazer, a honra, posso dizer, muito alta, de passar as mãos desse grande homem, a quem nós conhecemos de longa data. Então, o símbolo da cidade de Sorocaba, o Sr. Luiz de Tomás. Mais gostoso e importante desta terra de bandeirantes, de tropeiros, de pioneiros. Eu, minhas senhoras, meus senhores, autoridades presentes, comunistas aqui nesse instante, meu prezado senhor Luiz de Tomás, vereador Walter Coelho, secretário de Educação, ex-prefeito Carlos César, secretário Gonçalves, diretores da empresa, aos vereadores aqui presentes, aos companheiros meus contemporâneos de Aparecida, minha esposa, e principalmente também completa 330 anos. E dentro dessas festividades,
alusivas à data magna que nós colocava para todos nós. Nós temos o privilégio e cumprimentamos os idealizadores do programa, incluindo o lançamento desse livro, uma enxada que plantou uma siderúrgica dentro desse evento alusivo ao valorizado da cidade. E ainda mais, sendo que comparece ao lançamento desse livro a figura impoluta, maiúscula, a grande figura, grande personalidade, que é o Sr. Luiz Felipe Tomás, que é a figura cujo trabalho, a figura que se revestiu em toda a sua vida de uma série de qualidades muito altas, que inspiraram realmente a que chegasse nesse momento que esse livro fosse escrito. Então é uma alegria muito grande, nós nos encontramos emocionados, porque o evento é extremamente feliz, porque tivemos a honra também de pertencer aos quadros dessa empresa, pois ao longo dos 14 anos em que trabalhei nessa empresa, nós tivemos o privilégio de conhecer essa figura muito retratada no livro que inspirou esse livro e que realmente pegou na caminhada e construiu a indústria que a senhora Luiz Felipe Tomás. Nós tivemos esse grande privilégio de conviver ali dentro daquela empresa, de senti-lo, pois sempre que ele vinha de São Paulo, ele percorria os 4 cantos, todos os cantos da empresa, até os mais humildes. Nós estamos na verdade de nos estender um pouquinho mais. O Sr. Tomás, como era carinhosamente chamado por todos nós, quantas e quantas vezes ele percorrendo a indústria, nós víamos aqueles funcionários mais humildes, às vezes de dificuldades, se cercavam do Sr. Tomás. Dificuldades aqui na nossa faculdade de filosofia. Eu pedi 2 ou 3 bolsas de estudos para estudantes carentes aqui de nossa faculdade, que eu cursava naquela época a faculdade de filosofia. E ele sim, não concedeu 2 ou 3, mas sim concedeu 10 bolsas. E eu pude, junto com o diretor da faculdade na época, procurar 10 estudantes que estudaram com aquela bolsa de estudo. Posso dizer, com grande segurança, como disse, convicto, muito mais do que convicto, com muita certeza, a certeza absoluta de não errar, de que eu fui forjado dentro daquela indústria, ali ao lado dos seus órgãos, e com muita graça e honra, procuramos repassar para uma nova geração, para a cidade que nós abraçamos como filho adotivo, escolar, colega de futebol, colega de Vila Pobre e assim por diante. Então, nossa honra, nossa emoção não poderia ser diferente. É exatamente essa que nós mostramos e de bandeirante na indústria. Hoje nós acrescentamos gostosamente de peito estufado, que também é um grande tropeiro. Isso nós fazemos com orgulho e satisfação e agradecemos que estamos tranquilos nós sorocabanos, porque Deus quis a providência também, que em tempos passados o ex-vereador aqui presente, Hélio Teixeira Calado, propusesse um projeto de lei conferindo o título de cidadão sorocabano, seu Luiz Felipe Tomás. Então, a festa está completa sim. Muitos poderão pensar que não, que o Sr. Luiz está naquela cadeira de roda, mas nós podemos perceber pelas suas palavras que o seu espírito está moço, está intrépido. É um verdadeiro espírito de um tropeiro, que há de inspirar a todos vocês da família Aparecida, a todos nós, hoje também nosso concidadão, na grande tarefa que temos de continuar desenvolvendo o papel no presente e transmitir para os nossos próceres, para as futuras gerações, é tudo aquilo que caracterizou a sua grande luta. Nós encerramos, era o que nós tínhamos a dizer. Muito obrigado a todos.